Boa noite. O povo distante, eu nem vendo, 5 léguas de distância, o povo lá para trás. Pode chegar, pessoal. Eu sou feio, mas dá para aguentar. 1 horinha não faz mal, não. Bom, me chamo Dário. Sou um discípulo do Senhor Jesus, caminhando pela graça dele, num processo aí contínuo de santificação do meu caráter, da minha mente, do meu coração, buscando me submeter a esse poder de Jesus. Não é simples deixar ele agir, mas a vontade dele é soberana, então, a despeito de mim mesmo, ele consegue, com o Espírito dele que habita em mim, ir realizando essa obra de restauração para a glória única e somente dele. Vamos começar esse tempo orando? Se puder curvar sua cabeça aí nesse momento. Pai, obrigado por essa noite preciosa, por este dia que o Senhor nos presenteou, Senhor. Tantas coisas fizemos, tantas coisas cooperaram, Pai, em nossas vidas para nos mantermos vivos, nos mantermos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor reservou para a gente aqui essa noite. Peço que o Senhor conduza com o Teu Espírito, Senhor, cada momento que a gente for viver aqui, cada palavra que for dita, que seja vinda, Senhor Deus, do seu coração, da sua mente, para a edificação de todos que estão aqui, como foi para a minha própria edificação, quando eu, Senhor Deus, me coloquei diante de Ti sobre esse tema, Senhor. Obrigado, Pai, por uma igreja tão relevante, por nos permitir falar de temas que fazem parte da sociedade, que faz parte da vida das pessoas, Senhor, e que a gente possa aqui refletir sobre a Tua palavra, diante disso, Senhor, diante desses temas, diante de tudo aquilo que a gente vai falar nessa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus te adoramos e te louvamos. Amém. Bom, o tema é esse aí, ó. Apostas online, bets, é o nome em inglês para apostas. Então, coloquei como tema aqui, apostas online, mitos e verdades. Será que é possível sair dessa prática? Entrar é fácil. Tudo para entrar é fácil. Tudo para entrar é bonito. Tudo para entrar é atrativo aos olhos. Agora eu quero passar aqui um panorama sobre como funciona, desde quando existe esse negócio de aposta. Parece que é algo, assim, os mais velhos já conhecem isso, não é algo novo. Mas para os jovens aí, fica importante saber, talvez, fica o conhecimento, né, de que isso é uma prática muito antiga, que vem, aliás, desde a civilização grega, muito tempo atrás. E foi institucionalizada lá na época do Império Romano. Então, uma das formas de atrair a atenção do povo naquele tempo também era por meio dessas apostas, obviamente, diante daquilo que era prática, ou esportiva, ou outras práticas que eram comuns à época. E no Brasil já existe desde o período colonial. Alguns historiadores afirmam que quem trouxe foram os europeus, obviamente, nesse processo de colonização, e introduziram o jogo de cartas, jogos de dados e outras formas de entretenimento. E já no século XVIII, surgiram as primeiras casas de apostas aqui no Brasil, que fizeram um grande sucesso, juntamente com a criação das corridas de cavalos. Eu não sei se aqui no Ceará e Fortaleza não, mas Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, né, os hipódromos, né, são locais onde as pessoas sempre fizeram apostas, e se consagrou aí as corridas de cavalo como passatempo favorito ali de muitos que pertenciam principalmente a essas classes econômicas mais altas e que frequentavam esses locais. E aí houve uma certa popularização dos jogos aqui no Brasil,
E em 1892 criou-se o famigerado jogo do bicho. Esse é mais popular, esse é mais comum, que já existe desde o século, na verdade no final do século XIX, né? Que foi criado aí o jogo do bicho, a fim, na época, de aumentar a arrecadação do zoológico mantido, ou seja, o objetivo era arrecadar dinheiro para manter o zoológico, mas, obviamente, ao passar do tempo, se distanciou desse propósito. Então, passando aí um pouco mais de tempo, em 1917, o governo brasileiro criou a primeira loteria nacional, a chamada Loteria Federal, que ainda existe até hoje, com vários outros tipos de jogos, né? E, rapidamente, isso aí foi um grande fenômeno. E ainda nesse mesmo ano, lá em 1917, o governo proibiu a prática de jogos de azar e a criação de cassinos ou casas de apostas. Então, ali, o governo vetou. Manteve algumas práticas, como os hipódromos, como a Loteria Federal, mas era proibido a abertura de cassinos e casas de apostas. E aí veio Getúlio Vargas, lá em 1934, na época do seu governo, ele legalizou a prática de apostas no Brasil, os jogos de azar. Então, foi a chamada Era de Ouro dos cassinos no Brasil. Então, durante esse período aí, os cassinos impulsionaram, como isso acontece em outros países, o turismo e a economia, gerando empregos, atraindo visitantes de todos os lugares do mundo. O Brasil, pelas suas características naturais e ainda tendo esse mecanismo legalizado, trouxe aí muitos turistas ao redor do país. Então, isso se tornou um grande meio de entretenimento na época ali do governo Vargas, de 1934 até 1945, e eram lugares onde a classe alta se encontrava ali, né? Então, eram os grandes espetáculos, ou seja, como funciona também lá nos Estados Unidos, orquestra, jantares dançantes, e isso fascinava muito o público. E jogos como roleta, blackjack, baccarat, pôquer e outros métodos de aposta faziam sucesso para a elite brasileira que frequentava esses locais. E lá em 1946, o presidente da época, o Gaspar Dutra, presidente Dutra, proibiu de novo, ou seja, vetou jogos de azar. E isso permanece até hoje. Claro que alguns são liberados, como a própria loteria, que é um jogo de azar, mas é institucionalizado pelo governo, mas fato é que os cassinos e as casas de apostas foram vetadas de novo, foram proibidas novamente. De lá para cá, muito se tenta voltar, mas não se consegue. Ou seja, os governos e os políticos entendem que não devem abrir esse tipo de negócio no Brasil. Até que entrou, nos dias atuais, o chamado mercado de apostas esportivas. Isso aconteceu lá em 2018, no governo Temer. Ele aprovou a entrada. Desde então, as apostas online elas estão funcionando no país, que é exatamente onde a gente vai adentrar mais. E essas apostas elas vão muito no âmbito esportivo. Para fora do país é muito comum esse tipo de aposta de tudo quanto é jeito. Você tem aposta para tudo. No Brasil não é permitido, como já falei, e essas apostas que foram permitidas de 2018 para cá vão na linha das apostas esportivas, dos jogos de futebol. Não só de resultados de futebol, mas até que jogador vai receber o cartão amarelo, ou se vai receber cartão vermelho, se vai fazer gol com a perna direita, se vai fazer gol com a perna esquerda, se não vai fazer gol, se vai ser expulso. Então, tem para todo gosto. E apesar dessa ilegalidade, é uma ilegalidade formal, mas na prática os cassinos estão por aí. Eu lembro que eu trabalhava na mesma instituição que eu trabalho hoje, mas ali no centro da cidade, eu passava por alguns lugares e via vários carros e carros de luxo. O que está acontecendo aqui? Onde é que esse povo está? Ou seja, dentro dos prédios camuflados e onde existem os cassinos ilegais. Isso funciona muito. De vez em quando aparece na TV, o jogador de futebol foi pego dentro de um cassino. E lá se vai os famosos, os
os famosos, as celebridades sendo aí encurralados pela polícia nesses ambientes. Mas o que a gente observa, olhando para tudo isso, é que ao longo da história, a capacidade humana, o quê? Ela se reinventa. Na busca de quê? De entretenimento e como tirar proveito financeiro disso. Então, todo mundo sai ganhando nessas práticas quando elas são legalizadas. Os governos que arrecadam os impostos, os empresários que faturam e tem os apostadores. Será que eles ganham? Será que eles saem felizes depois que entram nessa prática? Então, o mercado de apostas online é algo muito recente, é muito comum lá fora, recente no Brasil, desde 2018, como já falei, mas nos últimos 2 anos é que o negócio bombou. Ou seja, esse negócio cresceu de forma exponencial. E aí uma notícia que eu compartilhei, inclusive no domingo, que talvez a headline da notícia vai aparecer aí, fala um pouco desse movimento e de algumas preocupações que agora estão acontecendo. Então, o mercado de bets, a notícia diz que tira recursos do consumo, gera crise de dívida e de saúde nas pessoas, nas famílias. Ao mesmo tempo que promete trazer investimentos, mas os investimentos não têm potencial de benefício econômico para a população. Porque as casas de apostas elas não são brasileiras, elas são de fora. Elas só se instalam na internet e não geram emprego. Gera agora que o governo está buscando legalizar a arrecadação, mas emprego não gera. E a conta que se faz aí é que brasileiros nos últimos 12 meses perderam quase 24 bilhões de reais. Perderam quase 24 bilhões de reais. E as casas de apostas movimentaram 3 vezes isso praticamente, em torno de 68 bi. E uma pesquisa realizada com os apostadores, 63% desses entrevistados dizem que 23% deles deixaram de comprar roupas para poder apostar, 19% deixaram de fazer compras em supermercados para poder apostar, e 11% deixaram, inclusive, de pagar suas contas. E como é que funciona isso na vida das pessoas? Então, eu trouxe um depoimento aqui, dessa mesma pesquisa que foi feita, uma pessoa deu entrevista para esse site aí, infomoney.com.br, deixar a fonte aí, para quem quiser depois ver com mais detalhe. E essa pessoa falou para a reportagem que reconhece que o seu consumo de fato caiu, ou seja, o consumo dele, mesmo do que era supérfluo, do que era necessário, e suas dívidas aumentaram. Ele perdeu cerca de 50 mil reais nas apostas e ainda paga um empréstimo de 30 mil reais para buscar pôr suas contas em ordem. Tem 38 anos, é operador de máquinas e, por não acompanhar os esportes, entrou pelo caminho dos esportes, mas depois passou para os cassinos online. E ele disse que ganhava muito dinheiro, um dinheiro que nunca tinha visto. Mas aí comecei a não ganhar mais. Olha, perdi todo o dinheiro que tinha ganhado na roleta e começou a usar o salário dele, sempre na expectativa de repetir os ganhos do início. Entrava dinheiro e ele perdia na roleta. Quando ganhava, não conseguia parar e continuava a apostar até zerar. Nisso foi atrasando o aluguel, as contas básicas, o cartão de crédito, e ele usou em um único dia todo o seu FGTS e perdeu todo o dinheiro das férias, em um único dia. Parou quando o quê? Quando a esposa descobriu. Chegou a ter recaída, hoje faz psicoterapia, participa de reuniões de jogadores anônimos e toma remédios. Agora, interessante, é aqui que eu quero que a gente guarde isso aqui. A gente não vai falar agora, um pouquinho mais na frente. Ele disse que o que mais afetou ele foi a falta de dinheiro e o desvio de caráter. Você mente, você esconde, e ele disse que esse vício é a pior coisa que tem. Então, as apostas, elas não vêm de um planejamento. Você não planeja os gastos que você vai fazer em apostas. Ela vem como entretenimento, atração. Olha, que legal isso aqui. É divertido, é bacana, entra aqui, clica aqui. Né? E aí você tem a expectativa de ganho. E aí você, às vezes, vai ganhando.
mas aí depois vem uma perda, e essa perda acaba vindo de recursos que você destinaria para outras coisas. Começa com os recursos que gastaríamos com as coisas supérfluas. Geralmente a pessoa que entra no jogo, ela está com o seu dinheiro que seria para o seu entretenimento. Tá aqui, eu vou me divertir agora. Tenho um dinheiro aqui, em vez de ir para um restaurante, em vez de ir para um jogo de futebol, em vez de passear com a família, eu vou para o jogo. Então, primeiro ele atinge as coisas supérfluas. Depois, ele acaba nos fazendo gastar os recursos que a gente investiria em algo de melhor qualidade. Aí eu já deixo de comer, por exemplo, aquela carne de primeira e começo a comer a carne de segunda. E aí daqui a pouco eu começo também a direcionar os recursos que eu utilizaria, por exemplo, em momentos de lazer com a família, em busca do meu entretenimento individual. E aí eu acabo direcionando os recursos para isso. Mas não vai demorar muito, como foi dado o depoimento aqui. A gente começa a gastar, o apostador começa a gastar os recursos do alimento e das contas. E aí o próximo passo vai ser o quê? Para compensar isso? Endividamento. E hoje é simples, porque o mecanismo das apostas online, ele traz um benefício para as casas de apostas, que, ou seja, o indivíduo ele não precisa ter dinheiro na conta. Basta ele ter o quê? Um cartão de crédito. E aí, à medida que ele estoura o cartão, parte para as financeiras, parte para os empréstimos, parte para os bancos, e muitos vão indo até os agiotas. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, porque as pessoas se justificam como lazer, né? Não, mas é um lazer, isso aqui é um entretenimento, é a minha diversão. Vou pegar meu dinheiro e vou me divertir. Eu não estou preocupado em ganhar. Muitos são esses argumentos. Eu não quero ganhar, eu quero me divertir, eu quero um lazer. Mas a pergunta que fica é essa, né? Será que você consegue parar depois que começa? Será que você consegue manter o equilíbrio? Ou seja, não, eu vou reservar R$100 no meu final de semana para o meu lazer e eu vou para as apostas. Será que você vai se contentar em apostar só R$100 e gastar somente os R$100? Então, uma pergunta que a gente colocou, se é lazer, se é entretenimento, sim, a gente pode dizer que sim, mas esse é o atrativo. Esse é apenas o mote, é a isca que vai laçar as pessoas para essas casas de apostas. E aí fazer com que estas casas de apostas, os governos, todos ganham. Em cima de quem? Da população, do apostador. E um dado interessante que está afetando cada vez mais o núcleo maior da sociedade que está se afetando são as classes mais baixas, classes C, D e E, mas não é exclusivo para essas classes. Então, ao longo dos séculos, o mecanismo é o mesmo, ele muda apenas o quê? De embalagem, né? A gente falou aqui ao longo do tempo, vários tipos de jogos. Então, ele vai mudando a embalagem, vai acrescentando um tipo de evento que torne, naquele momento, algo que atraia as pessoas. E, no final, tudo se trata de aposta, tudo se trata de aposta. O que atrai é o que envolve, é o assunto que envolve, quer sejam atividades esportivas, mas tem para todo gosto, tem os chamados cassinos online, como a pessoa até aqui mesmo comentou, entrou pelas apostas esportivas, depois foi para os cassinos online. E ele foi indo. E esse jogo do tigrinho, que é um jogo simples, você clica e espera formar as figurinhas. Será que você acha que tem manipulação nisso aí? Então, o nome vai de acordo com a criatividade. O marketing é atrair a pessoa e despertar os diversos sentimentos envolvidos no processo do jogo. Excitação, expectativa, ansiedade. Quando o apostador ganha, vem o quê? Vem a recompensa. O problema é que a mente ela nunca vai se contentar, ela sempre vai pedir mais. E eu vou acabar sendo induzido a imaginar que o resultado é fruto de mim mesmo, ou seja, eu conheço o futebol. Não, eu sei de tudo sobre futebol. Eu estou ganhando porque eu conheço de futebol. Ou então, estou ganhando porque eu sou sortudo, né? Se fosse outra pessoa, eu não ganharia. E será que é possível ganhar dessas casas de apostas?
Então as pessoas argumentam, como eu falei aqui, né? Eu conheço uma pessoa que só vive de aposta. A justificativa, ou seja, o cara não quer sair da negação, né? Não quer admitir que tem um problema. Então ele vai dizendo. Aí outros falam, não, eu conheço muito de futebol, eu sempre acerto. Ah, é só estudar bastante que a gente vai conseguir ganhar, ou que eu vou conseguir ganhar. Então são as frases comuns em conversas de bar, em redes sociais, e até nos canais de internet que são exclusivos para esses apostadores. E os especialistas dizem que, teoricamente, é possível ganhar. Mas um mínimo de pessoas é que conseguiriam isso. A grande maioria, ou 99,9%, para ser mais exato, não vai ganhar. E para ganhar, a tática é o seguinte: não é você conhecer de futebol, não é você conhecer do assunto, é você ter habilidade de matemática. Então, o que os especialistas dizem é o seguinte: o cara que conseguiria ganhar da casa de apostas é aquele que é tão bom em matemática que o modelo que ele cria, ele vende para a casa de apostas, não, ele não usa para si próprio. Ele mesmo abre a sua própria casa de apostas, porque a habilidade matemática é que vai fazer sentido. E outro especialista disse que a maioria dos apostadores, na realidade, são como macacos jogando dardos. Contam apenas com uma pura sorte em suas apostas. E aqui a gente trouxe um exemplo matemático aí. Vai colocar na tela. Ó. Odd é a chamada chance. É uma palavra em inglês que significa chance. E aí, quando o indivíduo, o apostador, vai lá na aposta, ele pode se deparar com essas três possibilidades aí de entender qual a chance de ele ganhar. Essa odd fracionária, que é a chance fracionária, está dizendo o quê? Que a cada R$4 de aposta, ele pode ganhar 7, se ele apostar naquela vitória, ou naquele vencedor. A odd decimal também é a mesma coisa, só dividindo um número pelo outro. E a probabilidade é a divisão de 1 pela odd decimal. Ou seja, o que está dizendo aí é que eu tenho 36% de chances de ganhar. Então, quanto maior a odd e menor a probabilidade, maior a chance de ganho. O problema é que as casas de apostas, elas colocam um mecanismo que a soma das possibilidades, por exemplo, jogo de futebol, as possibilidades são o quê? Uma vitória para um time, vitória para outro time ou um empate. E a soma dessas probabilidades, ela sempre dá acima o quê? De 100%. Ela dá em torno de 105%. Por quê? Essa diferença é a margem da casa de aposta. Então, se você pegar e for apostar nesse negócio, com a mesma probabilidade que de cada time, de ganhar, de perder ou de empatar, você sempre vai apostar mais do que você ganharia, mesmo se você dividir igualmente, entendeu? Então, ela vai te mandar apostar R$105, só que você só tem condições de ganhar 100. E aí você pode dizer, não, mas eu vou apostar sempre no menos provável, ou seja, na zebra. Você pode ganhar muito em um jogo, mas esse time provavelmente vai continuar perdendo, ou esses times vão continuar perdendo, e no final das contas, aquele ganho que você teve vai para o ralo. E se você apostar só nos favoritos? Eles têm uma chance menor, ou uma probabilidade maior, mas tem uma remuneração menor. Ou seja, no final das contas, o que eu quero dizer aqui, em suma, é que nós não temos chance contra as casas de apostas. Não se trata de conhecimento esportivo, é de matemática, de probabilidade, de estatística. E as casas de apostas, elas contratam os melhores modelos do mundo e vão continuar eternamente ganhando dos apostadores. Então, o que é que a gente tem aqui na prática, no final? Na realidade, aqui tudo se trata mais de uma ação do diabo, mais de uma ação do inimigo de Deus, mais um artifício para executar aquilo que ele faz de melhor: matar, roubar e destruir. Só para isso. Então, muitas famílias têm perdido aí e sido vítimas, do vício promovido por esse site de aposta. Suicídios estão acontecendo, dilapidação do patrimônio,
o acesso ao crédito para poder acessar. E talvez o diagnóstico aqui está claro, para mim, para você e para todos nós. É a sociedade, é o ser humano com seu coração sedento por reconhecimento, sedento para ser valorizado, para ser amado. Não encontra isso nos relacionamentos, não encontra isso na vida, porque o buraco que ele tem é do tamanho da ausência de Deus. E as apostas, como as drogas, elas são apenas mais um mecanismo. E será que isso só acontece lá fora no mundão? Será que é coisa de pecador desgraçado? Que aqui não, os santos de Deus estão livres disso? Será? Então essa é uma pergunta para reflexão. Como é que está a sua caminhada? Será que você está caminhando bem ao lado do seu marido? Conhece o que seu marido está vivendo, ou o que sua esposa está vivendo, ou o que o seu filho está vivendo? Como é que estão os seus relacionamentos? Fica essa reflexão, porque geralmente essa é uma doença como outra silenciosa. Você não sabe, você não tem relacionamento com o seu cônjuge, não se aprofunda. Com o seu filho, você arrasta para a igreja, mas não conversa com ele. Pega a Bíblia, taca na cabeça do menino. É a palavra de Deus. Outro dia a gente ouviu um comentário aqui. Não, o meu marido ele só intervém no filho quando é para dizer a palavra de Deus. Ele só vem e diz, a palavra diz isso. Como se esse comportamento fosse fazer efeito no coração de alguém. O que faz efeito no coração de alguém é alguém que se relaciona com o outro. E com a autoridade dada através desse relacionamento é que tem poder de influenciar. Então o Senhor nos chama. Como estão os relacionamentos? Os meus relacionamentos. Na minha casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais. Porque os jogos já foi comprovado que eles viciam, obviamente. E aí, o que se trouxe através de um artigo de uma clínica lá de São Paulo, a Clínica Revive, é que jogos, o vício dos jogos e o vício das drogas, eles são parecidos ou praticamente os mesmos. A similaridade entre vícios em jogos e a dependência das drogas reside principalmente na natureza compulsiva e destrutiva desses comportamentos aditivos. Ambos os vícios envolvem uma busca incessante pelo quê? Pela gratificação. Ele ativa os circuitos de recompensa no cérebro, libera substâncias químicas como a dopamina. E aí vai criando esse ciclo vicioso, onde o indivíduo persegue repetidamente. Lembra que eu falei? No início, o cara começa jogando, começa ganhando e sente aquele prazer. E sente aquele prazer, aquela sensação. E ele vai perdendo, ele vai buscando o quê? A mesma sensação do início. É como a droga. E eu, como dependente químico, posso testemunhar isso para vocês. O primeiro baseado que eu fumei foi uma coisa, uma intensidade de prazer incrível. E sempre o que eu queria era o quê? Que no próximo baseado eu repetisse essa mesma dose de prazer. E aí eu vou pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. Então, ambos os vícios podem levar a consequências significativas em várias áreas da vida, problemas financeiros, deteriora os relacionamentos sociais e os impactos na saúde mental e física. Horas na tela, horas no computador, se isola, se tranca no quarto, se endivida. Isso acaba, extenua a mente e o físico das pessoas. E em ambos os casos, tanto os vícios dos jogos como das drogas, eles resultam em sintomas de abstinência quando o comportamento é interrompido. E isso contribui para que eu volte, buscando repetir o ato e buscando o prazer e a gratificação que eu senti lá no início. Bom, aqui a gente deu mais ou menos o panorama de onde vem esse negócio e do que ele é capaz de fazer. Mas aqui é teoria, né? Teoria é um negócio muito... Quero chamar uma pessoa aqui que vai bater um papo com a gente e que vai falar, talvez, o que ela tem passado e como ela tem vivido e como ela tem caminhado a respeito disso. Chega aqui, minha irmã. Em cada encontro,
né, essa reflexão em cima do testemunho dela, é só para constatar que esse problema, como talvez outros problemas, talvez você não se identifique aí com as apostas, mas outro vício, outro tipo de compulsão, outro tipo de pecado, a gente está falando de pecado, daquilo que nos afasta da presença de Deus. E entender que o problema ele não é o vício, ele nunca foi o vício e nunca vai ser o vício. A natureza do problema é aquilo que me leva ao vício. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 15 que é do coração do homem que procedem os homicídios, os adultérios, os roubos, os furtos. Então, para a gente que é crente, para de passar pano como se você fosse algo que do seu coração só saísse coisas boas. Se há algo bom saindo do seu coração hoje, é pela presença e pelo poder de Jesus e nunca pelas minhas convicções. Então, o que essa comunidade ajuda, e aí também quando a gente olha, né, um testemunho como esse, diz, o CR me salvou, o CR me ajudou, o CR mudou a minha vida. Os críticos de plantão, eles olham assim, esse negócio não é CR, é palavra de Deus, é Jesus. Meu irmão, se você está conectado com a palavra de Deus, se você está conectado com Jesus, a primeira coisa que vai brotar do seu e do meu coração é graça e misericórdia. Para entender o quê? Que quando a pessoa diz que o CR me salvou, ela está dizendo que foi lá onde ela encontrou Jesus, é só isso. Ela está dizendo que foi lá onde a mão de Jesus alcançou ela através das pessoas. Então, essa comunidade, ela te oferece essas ferramentas, esses encontros, que são encontros e onde tem pessoas resgatadas pelo poder de Jesus, que vão ajudar a mim e a você, como me ajudou quando eu cheguei aqui, lá em 2009, a entender sim que eu preciso lutar com o vício. Eu sei que o problema não é o vício, existe uma raiz. A raiz é o meu caráter, é o meu coração rebelde, mas eu preciso tratar o vício. Então essa comunidade nos ajuda a tratar o vício, ou seja, me ajudar a permanecer limpo, me afastar daquilo que me mata, mas ao mesmo tempo e acima de tudo, ela me oferece a salvação eterna, para a vida eterna, mas a salvação contra os meus pecados do aqui e agora, que está somente na pessoa de Jesus. Então, ela me ajuda a me livrar do vício, mas acima de tudo, ela me direciona para aquele que pagou o preço há 2000 anos, naquela cruz do Calvário, vertido em sangue, para que eu tivesse vida em abundância, e é só esse poder de Jesus que vai preencher o vazio do tamanho da sua ausência que me leva aos comportamentos compulsivos. Então a gente está falando das bets, mas o que está por trás? Está por trás a solidão, está por trás o abandono, está por trás a rejeição, está por trás aí outros, vai ser a ganância, outros vão ser a ambição, outros vão ser a avareza, ou seja, é o coração, é de dentro, é daqui. E quando a gente alimenta esses desvios de caráter, eu não busco reconhecer que eles existem, quer tapar o sol com a peneira, quer botar debaixo do tapete, quer fingir que nada está acontecendo, é que a gente vai se afastando do relacionamento com o Senhor. Ou me afastando daquilo que eu nunca conheci, me tornando ainda mais distante, ou às vezes, até como cristão, como crente em Cristo Jesus, me afastando da presença e do relacionamento com Ele. Então, viver para a glória de Deus é viver para o avanço do seu reino. Então, quando os meus olhos se voltam para esse mundo, meu olhar ele é estritamente horizontal, o que é que acontece? Eu vou ser atraído pelo dinheiro fácil, pelas atrações do mundo, vou me atrair pelas questões materiais desse mundo, e eu deixo de me envolver, e aí eu entro num ciclo vicioso, maldito, da busca de Deus para me recompensar aqui agora, na busca de Deus para resolver meus problemas financeiros, na busca de Deus
para trazer a solução daquilo que meus olhos veem e eu perco a perspectiva da eternidade. Eu me distancio do propósito maior. Eu fui salvo para a glória de Deus e agora eu posso fazer parte desse movimento lindo que Ele continua fazendo. A salvação, ela não para em mim e Deus me dá a oportunidade, junto com Ele, a avançar no seu plano de restauração. E aqui ficam talvez 3 dicas ou 3 atitudes para a gente encerrar, que pode te libertar e te tirar desse vício, quer seja das apostas, quer seja do workaholic, do cara que trabalha por cima de trabalho, viciado em trabalho, porque acha que a recompensa está no trabalho, viciado nas coisas desse mundo. E a primeira atitude é revelar o que está acontecendo. O silêncio, ele mata, o isolamento, ele mata. Então é abrir, é escancarar. Às vezes a gente está no meio da comunidade, tem ferramentas tão preciosas como o Celebrando Restauração, como o grupo de relacionamento, e eu não me permito. Eu acho que eu já sei de tudo, que eu não preciso de ninguém, caminho de forma isolada, e esse isolamento que mata. Quando o Senhor nos traz esses ambientes onde eu posso abrir meu coração, falar o que está doendo, confessar aquilo que está doendo, o pecado que está me matando. Preciso entender que eu preciso de ajuda. Ah, Deus me basta. Deus nos basta mesmo, mas Ele se manifesta através dos relacionamentos. Se fosse por isso, vamos para o monte, se isolar no monte, esperar cair tudo lá do monte, a comida, Deus cair lá em cima da gente. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus nos criou para viver relacionamentos. E esses locais vão te abençoar nesse sentido. A sua própria família, como a Laís falou, não tinha dimensão do amor. Ou seja, estava lá morrendo, isolada, se matando. Quando revelou, viu o tamanho do amor que a família tinha por ela. Que coisa mais linda. Você quer ver o tamanho do amor? E na realidade ela viu o tamanho do amor embaralhei aqui. O tamanho do amor da família, mas na realidade ela começou a ter noção do tamanho do amor de Deus por ela. Se você quer ter noção do tamanho do amor de Deus por você, se relacione, porque Ele vai trazer pessoas para provar desse amor que Ele tem por você. Segundo, se afastar dos gatilhos. E aí, meu amigo? É que nem aquela história, o cara chegou, pastor, eu tenho um problema com pornografia, toda vez que eu passo naquela banca de revista ali, tem aquela foto, isso é dos antigos, viu pessoal? Os novinhos não vão saber o que é isso, sabe nem o que é banca de revista, né? Banca de revista era um lugar onde se vendia revista antigamente. Estava lá essa mulher que fica ali na foto daquela revista de capa, me atentando todo dia que eu passo ali. Aí o pastor perguntou, meu irmão, por que você passa lá todo dia? Né? Então, quais são os gatilhos? E aí o Celebrando Restauração tem sido essa ferramenta preciosa, meus irmãos, para nos ajudar a nos conhecer. É só isso. Nos ajuda a gente se conhecer, a se reconhecer. Então, quais são os gatilhos que despertam as minhas falhas de caráter? Às vezes é o local onde eu estou. São as péssimas influências dos amigos. Se é o celular que me leva para o jogo, essa semana eu nunca mais tinha visto. Fui estacionar o carro ontem. Fui fazer um exame, uma consulta. Está lá o flanelinha com aquele celularzinho, aquele que só liga. Existe ainda. Se o teu problema é esse, compra esse celular e quebra o outro, vende o outro, sei lá, faz o que com o outro. Nos primeiros dias de caminhada com o Senhor, Milena, a minha prima vai casar. Vamos para o casamento da prima. Aí eu analisei, né? Rapaz, os gatilhos. Não, é meio-dia, vai ser um meio-dia no hotel ali e tal. Não, meio-dia, dia claro, né? O negócio vai ser, acho que vai ser tranquilo, um ambiente familiar. Cheguei lá, meu irmão, era meio-dia mesmo, só que o negócio estava pegando fogo, era música truando, uísque rolando, as mulheres dançando. Quando eu cheguei, eu olhei para aquilo, misericórdia, Senhor. A noiva estava vindo falar com a gente, a Milena pegou na minha mão, larguei da mão dela, desci correndo para o saguão do hotel e deixei a Milena lá falando com a prima dela. Nem a noiva eu cumprimentei. Por quê?
porque eu não tenho força contra aquilo ali. É mais poderoso do que eu. O meu vício é mais forte do que eu, porque se fosse mais fraco do que eu não tinha me viciado. Então eu não tenho força contra aquele pecado que me aprisiona, que me escraviza. Então eu preciso enxergar. Então venha, faça um grupo de passos. Caminhe em grupo de relacionamento para poder se conhecer, se reconhecer, saber o que te leva para esse tipo de pecado. O vício da masturbação e da pornografia na minha vida. No primeiro ano de convertido, eu ficava guardando aquele pecadinho ali. Não, isso aqui não tem como, né? Isso aqui não tem como, né? Esse negócio da área sexual também, né? Não dá. Isso aí eu vou levando. Até que Deus me confrontou. Eu tirei da cocaína e você está aí enfurnado ainda fazendo esse tipo de coisa. O sangue que eu derramei naquela cruz tem poder para te libertar de todo o pecado. Todo o pecado. E aí eu vou me cercar daquilo que me leva a pecar. Vou me afastar daquilo que me leva a pecar. E vou ser prático. Às vezes a gente fala do evangelho, pessoal, que palavra boa, palavra prática, né? Eu falei, para que eu quero uma palavra se não for para ser prática? Eu vou ficar teorizando o evangelho e caído no pecado? Então, o Senhor me dá e nos dá esse entendimento. E para fechar, que é o terceiro ponto, mas é a base, é tudo. Sem isso, nada vai funcionar. Relacionamento íntimo e profundo com Jesus. É mais do que ler a palavra. É a palavra que me leva para a presença de Deus. Não é a palavra que me dá conhecimento teológico. Eu vou acabar no final tendo um conhecimento teológico, mas da pessoa de Jesus e não do que está escrito, do contexto, da teoria e não sei das quantas. E aí nós temos para finalizar, porque pregação sem Bíblia não é pregação, né? Isaías 55, vamos ler junto aí para finalizar esse tempo. O verso 1 diz o quê? Isso aqui é o profeta anunciando aquilo que viria. Isso aqui é o profeta anunciando a salvação que viria. E a salvação chegou, meus irmãos. A salvação veio, Jesus já pagou o preço naquela cruz, e hoje a gente tem acesso direto a Deus pela pessoa de Jesus. E o profeta anuncia lá no verso 1, venham, todos vocês que estão com sede, e estão buscando matar a sede na aposta, estão buscando matar a sede na pornografia, estão buscando matar a sede no trabalho, estão buscando matar a sede nas práticas desse mundo, o profeta chama, vem vocês que estão com sede, venham às águas. Quem é a água viva, meus irmãos? Quem é a água viva, hein? Quem? Jesus de Nazaré. E vocês que não possuem dinheiro algum, está gastando todo o teu dinheiro na aposta, no vício, no mau hábito. E ele diz, venham vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro nenhum e sem custo. Relacionamento com o Senhor é de graça. Assim como a nossa vida foi um presente dado por Deus, a salvação é outro presente dado por Deus. A vida eterna e a salvação da minha vida, aqui e agora, são de graça. Jesus é a comida que dá a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse ele. Ele é a comida que me salva dos meus pecados. Ele é a comida que me leva a viver santidade. Ele é a minha família, ele é a minha comida que me leva ao plano original. Aquele que ele instituiu lá para Adão, eu me conecto com esse plano na presença do Senhor Jesus. Verso 2, por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Está aqui a resposta para todos os vícios e maus hábitos. Para que gastar dinheiro com aquilo que não é necessário? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Glória a Deus. Parem de comer veneno. Não é só o carioquinha e a farofa e o pudim, não.
Parem de comer veneno, para de colocar os meus olhos naquilo que não traz vida. Tudo aquilo, o que esse versículo está dizendo, tudo aquilo que não é necessário se torna alimento venenoso. Tudo aquilo que não é pão, tudo aquilo que não é necessidade minha, é alimento venenoso. Se torna comida que mata, tudo aquilo que me tira da presença de Deus é veneno, meu irmão. Tudo, qualquer coisa que tira a tua atenção da presença do Criador, da presença de Jesus, te mata. Ah, é só um pouquinho. Começa com um pouquinho. É a porta que está fechada e você... Vou abrir só um pouquinho. Começa destrancando, né? Daqui a pouco abre um pouquinho. Daqui a pouco o diabo derruba a porta em cima de você. Verso 3, deem ouvidos e venham a mim, diz o profeta. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Aqui o profeta está anunciando a promessa do sangue de Cristo, que nos reconcilia com Deus. Verso 4, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, esse é o Senhor Jesus. Verso 5, com certeza você convocará as nações que você não conhece, nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Jesus comprou tudo isso, todo esse direito, na cruz do Calvário. Glória a Deus. Verso 6, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele lhe perdoará de bom grado. Há um preço a ser pago nesse processo. Deus nos chama, Ele diz, o abandone, ou seja, o que Ele está pedindo para fazer? Aquilo que Jesus falou quando veio no seu evangelho: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue os atalhos do prazer, negue o prazer pelo prazer, negue as suas próprias vontades, negue os seus próprios direitos, negue aquilo que me coloca numa posição superior ao outro. Versos 8 e 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Palavra de Deus que não volta vazia. Relacionamento com Ele que nos ensina a olhar o tapete do avesso e esperar a contemplação da obra de Deus lá na frente, quando Ele quiser mostrar o tapete virado e a obra-prima feita. Palavra de Deus que rega a minha mente e faz brotar na minha vida o fruto do Espírito: longanimidade, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. E para encerrar, meus irmãos, versos 12 e 13. Vocês sairão em júbilo, está aqui o testemunho, e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Glória a Deus, é isso. Isso aqui é promessa 3.000 anos atrás, que hoje a gente pode desfrutar e contemplar na presença do Senhor. No lugar do pecado vem a santidade. Em vez de uma vida destruída, uma vida morta, nós temos a presença do nosso poder Jesus Cristo, nos dando vida eterna, salvação eterna e salvação dos nossos pecados aqui e agora. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar orando. Encerrar como a gente começou, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Glórias ao teu nome, Pai. Tua igreja que se reúne nesse lugar para meditar na tua palavra, Senhor Deus, para ouvir testemunho de salvação, testemunho de transformação, que só o teu poder é capaz de fazer, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por ter nos resgatado, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos alcançado, Pai. A obra é tua, Senhor Deus, o amor é teu, Senhor. Obrigado por nos fazer nova criatura. Nos ajude a prosseguir, Senhor, diante dos prazeres, Senhor Deus, da bandeja do inimigo de Deus, quer seja pelas apostas, quer seja pelo vício dos jogos, o vício das drogas, o vício da sexualidade pervertida, o vício do trabalho, o vício da alimentação que mata, Senhor. Todos os vícios, essa bandeja, o vício da política, o vício das redes sociais, Pai. São tantas as bandejas que o inimigo tem passado ao nosso redor, Senhor. Nos ajuda a olhar para o alto, Senhor. Nos ajuda a olhar para Ti, Senhor. Até misericórdia daqueles que estão morrendo entregues a esse pecado, Senhor, a esses pecados, a essa loucura. E sermos instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para levar salvação, levar testemunho de que é possível mudar, é possível ser transformado, que o preço que foi pago naquela cruz há 2000 anos traz vida e vida em abundância, Senhor. Nos ajuda a nos conectar com o que Tu está fazendo, Senhor. Nos ajuda a tirar os olhos das coisas desse mundo e olhar para o alto e ver que a Tua obra está sendo tocada pelo Teu Espírito, que os campos estão brancos, Senhor, que a seara está posta, Senhor. Poucos são os trabalhadores e que nessa noite cada um saia aqui decidido a trabalhar para o Teu reino, para a Tua glória e para o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Pai. Edifica a Tua igreja, conduz a Tua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glórias ao Teu nome, nós Te louvamos, Te agradecemos por essa noite e Te adoramos, Senhor. E finalizamos dando um brado de aleluia, glorificando o Teu nome. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus.